Bem-vindos a mais um BTG Asset Talks. Eu sou Isabela Cruz, do time de distribuição. E eu sou o Rodrigo Fortinelli, também do time de distribuição aqui da BTG Pactual Asset. E hoje a gente está com um convidado especial, Felipe Pádua, gestor macro aqui dos fundos da BTG Asset, que vai trazer para a gente algumas histórias, alguns pontos e principalmente as visões dele hoje para o atual cenário macro. Felipe, bem-vindo, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Vamos lá, Felipe, acho que legal para o pessoal te conhecer rapidinho, trazer uma breve história sua aí, que tem mais de 20 anos de mercado, e aí contar um pouquinho para a gente quem é o Felipe Pádua e depois a gente começa a entrar nos temas que a gente trouxe aqui. Tá bom. Eu comecei a fazer gestão na década de 90, final da década de 90 no Brasil. O ambiente de gestão era bem diferente do que é hoje, né? Um ambiente muito menos competitivo, bem mais incipiente, com todas as características que isso trazia na época. Quantas gestoras tinham na época, Pádua? Tinha fundo multimercado macro, tinham muito pouquíssimos, não tinham 5, e fundos de renda variável também não tinham 3, mais do que 3 relevantes na época. E a indústria desenvolveu muito, eu participei desse desenvolvimento, sempre fazendo gestão macro e misturado com renda variável. Nos últimos anos eu me dediquei a isso no Brasil, e esse foi um período bem bacana, porque a gente pode dizer que a gente viu-se de tudo, né? Até o que não pode acontecer, aconteceu nesse período. E continua acontecendo, e a gente tem que estar preparado para isso. Vamos lá, Pádua. Até trazendo o que a gente falou aqui com o BRL nesse último mês, no mês aqui de julho, a gente está agora, para quem está nos escutando, a gente falou bastante desse cenário fiscal Brasil e como isso está impactando aqui nas tomadas de decisões, curva abrindo bastante, aí a NTN-B pagando níveis de taxas que há tempos a gente não via. Como que esse processo, como que funciona? Você já está há mais de 20 anos aqui no mercado. Você já viu isso? E como isso funciona na hora de tomadas de decisões? Como que vocês analisam, principalmente essa parte fiscal, essa parte política, que pode causar mais volatilidade, alguns ruídos? E, claro, o técnico é muito importante, esse processo de análise, mas como que todas essas manchetes, esses ruídos, às vezes essa não comunicação também pode afetar aqui esse processo decisório na hora de vocês realizarem as alocações dos fundos de vocês? Na questão fiscal, eu imagino que o BRL tenha tratado disso, mas acho que a principal informação que a gente tem, a análise que a gente tem, é que a gente está numa situação que ela é impermanente, ela não pode continuar, né? Se você pensar que o país não está conseguindo economizar e tem uma dívida de 70% do PIB, e fizer uma projeção simplista, que é projetar para onde essa dívida vai se a gente não fizer nada, a gente vai notar que essa dívida vai subir 10 pontos nesse governo, né? E uma alta de dívida de 10 pontos é algo que realmente compromete o futuro do país. Então, algo precisa ser feito. A primeira providência do governo foi fazer a PEC da transição, que aumentou bastante o gasto, e depois o arcabouço fiscal, que foi um limitador do crescimento do gasto. Então, você teve dois movimentos, um de aumentar o gasto no curtíssimo prazo e o outro de estabelecer uma regra de convívio com a política fiscal que limita o crescimento do gasto e nos leva a uma trajetória mais sustentável fiscal, ou pelo menos ela é menos explosiva no curto prazo. Mais recentemente, o que aconteceu foi que os agentes de mercado, analistas, economistas, começaram a observar que uma parte dos gastos do governo estava crescendo muito. Essa parte dos gastos do governo é ligada a gasto social. Então, os gastos sociais estão crescendo muito mais do que se previa, mais do que até o governo previa. Como a gente está num regime que tem um teto de gastos, né, que o arcabouço, na verdade, é um teto, é apenas um teto mais inclinado que o teto anterior, ele permite que o gasto cresça um pouquinho a cada ano, e você tem uma parte do gasto que está crescendo muito mais do que o teto, as pessoas começaram a se preocupar se o teto vai ser estourado. Então, na verdade, se a gente voltar, a gente está revivendo de maneira diferente, mas mais ou menos a mesma coisa que a gente viveu na época do Bolsonaro. O teto segura, o teto não segura. Só que agora não é o teto, é o arcabouço. O governo tem que tomar uma decisão agora dia 22. A decisão dia 22 é quanto que ele corta de gasto, e o quanto que ele corta de gasto é importante porque vai fazer as pessoas ficarem mais tranquilas ou menos tranquilas em relação ao respeito a essa nova regra. E é daí que vem toda essa incerteza.
Essa incerteza trouxe uma coisa boa, que é que os preços ficaram mais baratos no Brasil, o câmbio subiu, as Bs, como você falou, estão rendendo bem mais. Então, para um aplicador que está vindo ao Brasil aplicar seus recursos hoje livre do risco de inflação através da NTN-B, o retorno é muito atraente. No entanto, essa dúvida ela é uma dúvida pertinente. O governo precisa tomar as providências. A gente acha que ele vai acabar tomando essas providências, até porque elas são menos custosas do que parece, né? Na verdade, é só você manter o gasto numa trajetória crescente, num nível mais razoável do que foi o primeiro semestre. No primeiro semestre, o gasto cresceu mais do que 10% em relação ao que se previa. No entanto, no segundo semestre, se o governo respeitar o teto, a gente imagina que isso vai acontecer, o gasto vai cair em relação ao primeiro semestre. O que significa que as coisas vão se normalizar. Sendo assim, esses prêmios nos parecem bons, né? Ou seja, quem puder, né, a gente está fazendo isso, aplicar a taxas ou prefixadas ou protegido da inflação, mas também com componente pré, né, que seriam as Bs, por exemplo, a gente acha que são bons negócios. A taxa está muito alta e num ambiente que provavelmente a política monetária americana também vai estar virando para mais favorável, né? Isso vai ajudar certamente a uma melhora no ambiente aqui no Brasil. Agora, como analisar isso, como analisar, né, como entender, como antecipar o que vai estar acontecendo, eu acho que é um trabalho de dia a dia, ou seja, dia a dia você tentar extrair sinais, né, do governo, se ele vai ou não cumprir o arcabouço, que é cumprir esse novo teto de gastos, e fazer as projeções, né, e como isso impacta a economia. Por exemplo, em o governo cumprindo o teto de gastos, que é o que a gente acha que vai acontecer, o gasto do governo vai cair no segundo semestre e no começo do ano que vem. Né, como que isso afeta a demanda agregada, como que isso afeta o crescimento do país? Provavelmente é uma força atuando na direção de um crescimento menor, o que também reforça que essas taxas ou prefixadas ou essas taxas protegidas de inflação também são bons negócios. A nossa avaliação de prazo mais longo sobre taxas e como se posicionar no Brasil no mercado de renda fixa, ela tem nos orientado, né, o BRL deve ter falado sobre isso, para ficar mais protegido da inflação, mas ao mesmo tempo aproveitando esses retornos muito altos. Nos parece que escolher posições em que a gente está protegido de uma inflação um pouco mais alta pode ser bom negócio. O ritmo de crescimento atual do país é muito alto, o mercado de trabalho está muito apertado, o Banco Central já manifestou uma intenção de manter as taxas estáveis por muito tempo, e essa combinação de política fiscal com manutenção de taxa e o mercado de trabalho apertado como está hoje e um câmbio um pouco mais desvalorizado, não necessariamente o que está aí hoje, mas mais desvalorizado que no começo do ano, nos parece que vai fazer com que a gente colha uma inflação um pouquinho mais alta, né? E essa meta de 3% ela parece muito distante. Não necessariamente isso é uma coisa muito grave, é uma questão de preferência, a gente deve voltar para a meta de 3% num prazo mais longo, mas a gente acha que essa inflação de 3% é uma coisa um pouco distante no momento. Então, é se posicionar de maneira favorável no Brasil, mas de preferência protegido de inflação. E, Pado, até trazendo um pouco desse ponto e desse viés que vocês têm aqui dentro da BTG Asset de olhar diversos mercados e diversas classes, né? Quem estava com essa cabeça, que de fato ela é muito coerente no final do ano passado, de estar aplicado em juros nas Bs, pela reprecificação que a gente teve nesse primeiro semestre, acabou jogando contra, ou seja, as Bs abriram, tiveram um retorno negativo. Então, você como gestor tem que saber balancear o portfólio nessas oportunidades que você acabou de trazer na renda fixa, com renda variável, com investimentos lá fora. Como é que está a tua cabeça como gestor hoje, passado esse primeiro semestre e olhando para frente, as oportunidades que você vê hoje em termos de bolsa no Brasil, lá fora? O que você acha hoje que, além da renda fixa que você comentou aqui, tem oportunidades também olhando para outras classes? Tá. Esse primeiro semestre acho que vale comentar, né? Primeira surpresa, o Brasil cresceu mais do que se imaginava. Como consequência disso, o mercado de trabalho ficou mais apertado do que se imaginava, os salários subiram mais do que se imaginava e a inflação de serviços foi bem resiliente, ou seja, a inflação de serviços, que é ligada ao mercado de trabalho, grosso modo, e a demanda agregada, ela caiu pouco. E isso muito ligado a esse gasto adicional, né? O governo gastou muito, ou porque tinha uma fila no INSS, eu não vou entrar na questão do mérito do gasto, mas o gasto surpreendeu. E esse gasto é um gasto, você imaginar, o governo taxa, em geral ele taxa quem poupa e distribui para quem não tem poupança gasta. O gasto social ele tem muito impacto na demanda agregada, porque a gente realmente tem urgência para fazer gasto. Isso fez com que a gente surpreendesse com o crescimento.
Se você lembrar, 3 meses atrás, o próprio Banco Central imaginava que ia continuar num ciclo de corte que acabou que foi interrompido. A outra surpresa foi nos Estados Unidos, foi na mesma direção, por razões provavelmente diferentes, mas você teve um primeiro trimestre onde o crescimento surpreendeu para cima e a inflação surpreendeu muito para cima. E o corte de taxa lá fora foi adiado. Isso fez com que a taxa de câmbio aqui ficasse mais depreciada e o juro lá fora ficasse mais alto. O juro no Brasil, tipicamente, é o juro, é o juro americano mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é o quão bom ou ruim a gente é. Quanto melhor a gente está, menos a gente precisa pagar mais do que os Estados Unidos. Como não foi um período em que a gente teve muita virtude, né, a gente não melhorou muito em relação ao resto do mundo, essa diferença ficou mais ou menos constante. E o que a taxa americana decepcionou, as taxas aqui decepcionaram também. E aí você teve uma situação em que a taxa aqui não fechou. Eu acho que a situação agora é um pouco diferente. Nos Estados Unidos ela é bem diferente, a inflação voltou. Se você pegar a inflação hoje nos Estados Unidos, ela está, os últimos 3 meses anualizados, ela está mais baixa do que em 60% a 70% do passado recente nos Estados Unidos, ou seja, ela realmente convergiu. Ou seja, ela está com esse viés de baixa. Ela está com esse viés de baixa, ela caiu muito trimestre contra trimestre, embora a gente está olhando uma taxa que é a taxa de 3 meses e anualizando. Então, você tem alguma incerteza aí para ver, a gente tem que ver se vai permanecer, mas isso já aconteceu. E a taxa de crescimento americana, ela está abaixo de praticamente metade das situações dos últimos 10 anos também, ou seja, a gente está crescendo menos do que cresceu na média, a gente está com a inflação mais baixa do que teve na média, tudo bem que é só a ponta, mas o juro ele está nos 10% de eventos de maior taxa de juros reais que os Estados Unidos já teve. Então a gente está com uma política. Discrepância, então, né? Tem uma discrepância, ela é muito recente, porque os dados de inflação acabaram de cair e a atividade começou a desacelerar, o mercado de trabalho começou a piorar. Então ela é recente, ela precisa permanecer, mas ela permanecendo, essa discrepância, o que a gente vai ver é uma redução na taxa de juros americana, o que normalmente é um sinal para um corte de taxa no mundo todo. O que é importante lembrar é que o que a gente está vendo nos Estados Unidos é uma situação muito única. Economista tende a olhar o passado e fazer um paralelo histórico. Você olha para trás e fala assim, o que aconteceu lá atrás deve ser mais ou menos o que vai acontecer hoje. Só que, primeiro, você não tem muitos eventos na história recente de política monetária e o que vale, em geral, nas situações é o que é diferente, não o que é semelhante. Então, assim, as diferenças são muito importantes. Uma diferença importante é que a gente veio da pandemia, teve um choque muito grande de colocação de moeda no mercado. Muito dinheiro, muita poupança extraordinária. Se você pensar que você teve a pandemia e no ano da pandemia a renda no Brasil e nos Estados Unidos aumentou, então você já vê que tem uma coisa estranha, né? Porque assim, a maior crise que a gente já podia imaginar teve um aumento de renda para todo mundo no mundo, pelo menos nos Estados Unidos e no Brasil. É estranho, né? Era para a gente ter renda mais baixa, mas não tão mais baixa porque o governo ajudou, mas não, a ajuda foi tão grande que a gente voltou para um nível de renda acima do que a gente imaginava. A demanda por bens foi muito grande, você teve um choque de produtos negociáveis, né, os tradables, no mundo inteiro, e você está saindo desse choque. Então, assim, é uma situação que é bem atípica, e o que é atípico também é que a gente está tendo uma desinflação com pouco custo. Em geral, você olha para o passado e fala assim, não, o desemprego subiu, as pessoas perderam o emprego, você ia entrar em recessão, estava em recessão, o Fed corta a taxa. Aqui você vai cortar a taxa com a economia crescendo ainda. Você vai cortar a taxa com o mercado de trabalho razoavelmente saudável. E isso é novo. No entanto, a taxa nos parece muito alta, a inflação parece que convergiu e a atividade parece estar convergindo lentamente. O mercado de trabalho certamente está mais equilibrado. Então, a nossa projeção é que as taxas nos Estados Unidos vão continuar se reduzindo. Então, a gente acha que é para ficar, que é para apostar nisso, né? Ou seja, para comprar títulos pré-fixados nos Estados Unidos, bem como no Brasil. No Brasil, a gente prefere mais protegido de inflação. A gente também tem posição na Europa, posição no Reino Unido. E no Brasil, o que tem de diferente dessa aposta de renda fixa, o que a gente acha também é que a renda variável é uma oportunidade também, desde que você escolha os negócios corretos. A gente tem escolhido negócios mais estáveis. Sendo bem simplista, a gente quer ser o mínimo empresário possível no Brasil, ou seja, o mínimo empresário é você tentar ter um fluxo de caixa mais previsível, você tentar estar em setores regulados. A gente não acha que o risco de regulação desse governo é alto. Fluxo de caixa razoavelmente longos com retornos muito altos. Então, você está comprando empresas de shopping center, comprando empresas de energia, empresas de infraestrutura, com retornos muito altos.
E esse retorno é justamente porque as pessoas estão com medo, e a bolsa está fora de moda. Mas é bom comprar quando está fora de moda. Ela O difícil é carregar quando está fora de moda. Vamos dizer, o custo de oportunidade está alto, né? Como você mencionou, esses custos de oportunidade, que no final do dia a taxa de juros americana, a taxa de juros brasileira, a famosa B, se isso começa a cair, na teoria, né? E na prática a gente vê isso também, os clientes deveriam olhar para outras classes de ativo e nessa aí que a gente já espera estar posicionado, como a gente vem fazendo. No caso, a bolsa aqui poderia render por duas maneiras, né? Uma delas seria essa, né? Ou seja, a taxa de juros fechar, as pessoas revisarem múltiplo e a bolsa subir hoje, por exemplo. Né? Ela sobe hoje porque ela desconta uma taxa mais baixa. Uma outra forma de render, que é uma coisa que na nossa carteira está presente, é que a gente está comprando empresas que geram muito caixa, o fluxo de caixa é bem previsível, e elas vão ter que fazer alguma coisa com esse caixa, essas empresas. Algumas delas estão até vendendo ativos, porque no mercado privado algumas negociações estão saindo abaixo, com retornos mais baixos do que as empresas negociam. Mas as empresas, aos poucos, vão retornando dividendo para a gente, vão retornando capital, seja através de buyback. Até agora teve uma empresa que fez uma redução de capital grande, que anunciou uma redução de capital grande. Então, mesmo num ambiente em que a BIA não feche tanto, com o passar do tempo, esse retorno vai se materializando. Né? Se conversar, acho que uma conversa interessante com o pessoal da asset, da renda variável, eles têm muito essa avaliação. A renda variável ela ficou um pouco fora de moda também, porque alguns instrumentos isentos competem de maneira, de certa forma, desleal. Né? O juro é que decepcionou na queda, então teve esse efeito. Algumas empresas acabaram decepcionando, ou seja, estavam caras lá atrás e os investidores acabaram tendo retornos baixos em alguns períodos. Mas o que a gente acha é que essa correção já foi devida e os retornos são bem bons. E é curioso, porque existe demanda pelo risco, mas não existe demanda pela ação, de certa forma. Aqui forçando um pouco a barra no argumento, mas se você olhar, tem muita gente que compra shopping dentro do fundo imobiliário, muita gente compra sem muito problema, ou compra o risco da energia elétrica, de certa forma, tudo bem que não é a distribuidora, mas compra o risco da energia elétrica empacotado dentro de um fundo que é isento também. Mas quando você olha para a ação, que tem mais volatilidade, tem um fluxo de dividendo menos previsível, em geral tem mais alavancagem, as pessoas ficam um pouco mais desanimadas, o investidor fica mais desanimado. Mas isso pode ser uma oportunidade. Eu até acho que a gente está buscando ter essas empresas na carteira. O que é difícil saber é quando é que o retorno vem. Né? O retorno vem ou quando o caixa voltar, ou quando reprecificar. Talvez essa queda de juros nos Estados Unidos seja um bom evento para uma reprecificação. Ótimo. Aproveitando que você está falando de Estados Unidos, Pádua, que nessa linha de portfólio e alocações que vocês têm, o que vocês veem como oportunidade lá? A gente fala muito de inteligência artificial e aproveitando também, falando de Estados Unidos, a gente teve o evento aqui do Donald Trump sendo baleado. Então, como também isso influencia na hora de vocês realizarem as alocações? Então, no caso do Trump e da eleição, eu diria que tem muita incerteza, porque, de fato, a gente está em campanha, e em campanha as políticas públicas propostas, em geral, são mais radicais do que as implementadas, mesmo pelo Trump. Ele teve no governo, ele não colocou essa tarifa que é tão ameaçadora, que é a tarifa de 10% de todos os produtos. O evento desse fim de semana aumentou muito a probabilidade do Trump ganhar a eleição. Então, a gente já está com uma probabilidade muito alta dele ganhar a eleição. A gente acha que a variação da probabilidade do Trump já não é mais tão importante. O que agora é importante é o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer a gente precisa de tempo para avaliar. O que a gente sabe é que a incerteza está na política relacionada à energia, seja energia renovável ou não renovável, ou a exploração de petróleo dentro dos Estados Unidos. A gente sabe que tem incerteza em relação à regulação. Não sei o quanto vai ter de regulação relevante, mas pode ter alguma coisa relacionada, por exemplo, a Big Techs, que no passado ele era um assunto que ele encrencava. E a questão das tarifas. Né? As tarifas elas são talvez o mais importante, porque a tarifa é como se fosse inflação imediata. Né? Ao mesmo tempo, se você olhar a convenção do Partido Republicano nesse fim de semana, uma das maiores queixas, né, era sobre nível de preço, inflação, está tudo caro, preço alto. Colocar uma tarifa parece um pouco contraditório com isso. Mas acho que essas são as questões relacionadas à eleição. Então, é observar mais o que ele vai fazer do que se ele vai ganhar. Eu acho que se ele vai ganhar, é um assunto que já está variando menos. Não é que não é importante, mas já tem muita gente que acha que ele vai ganhar, então isso é menos importante. No caso da inteligência artificial, eu acho que é um assunto bem interessante, bem curioso, porque a gente sabe do impacto imediato desse ganho tecnológico.
E o impacto imediato é que a bolsa subiu uma barbaridade. Puxado por esse segmento, por essas empresas. E a gente sabe também que o investimento nesse segmento, CAPEX, é muito alto, porque é uma tecnologia que demanda muito investimento e o investimento é caro. Sendo assim, a gente sabe que são dois componentes importantes da demanda estão sendo afetados, já são afetados por uma tecnologia que ainda mal utilizada, pouco utilizada. Então as pessoas estão mais ricas porque essa tecnologia vai ser muito boa e vai fazer o PIB ser muito mais alto, é o que se imagina. E estão mais ricos também porque o americano investe mais em ação e, consequentemente, ele tem um aumento de poder de compra. O americano, diferente do brasileiro, ele poupa em ações. O brasileiro atualmente foge de ações, mas o americano sempre investiu, né? Uma tradição. E como ele investiu em ações, é como se todo mundo fosse sócio dessas empresas e todo mundo está enriquecendo. Todo mundo que tem poupança, né? Obviamente tem gente que não tem poupança, está enriquecendo. Esse enriquecimento faz as pessoas consumirem mais. Então, um efeito imediato dessa nova tecnologia é o aumento da demanda, seja através do investimento maior, ou seja através de um consumo maior, porque as pessoas estão se percebendo mais ricas. Agora, o efeito real, real não porque isso também é real, mas o efeito mais ligado à própria tecnologia, ele se dá num prazo mais longo, que é o quanto essa tecnologia vai aumentar a produtividade. Na década de 90, a tecnologia de informação, que é algo super importante, até se a gente lembrar, por muito tempo o Banco Central Americano dizia o ganho de produtividade da tecnologia da informação está em todo lugar, menos nos dados macro. Por quê? Porque demora muito a aparecer no dado macro. Mas era uma tecnologia barata, que se expandiu rápido e que tinha uma aplicação bem óbvia. Né? Você imaginar um celular faz parte dessa tecnologia. Né? Compras online, banking, tudo. Né? Imaginar banking sem internet não existe. Né? Imaginar comércio sem internet não existe. E imaginar comunicação sem um celular não existe. Isso surgiu no final da década de 90, e aí a produtividade americana ela se desloca de mais ou menos 0,5% por trabalhador para 1,5%. Então, de fato, você teve pelo menos 10 anos de uma produtividade que crescia 1% a mais por ano. Esse ganho de produtividade ele foi muito importante para o mundo como ele é hoje. Né? E o enriquecimento de um país, o ganho de produtividade é importante porque ele faz o PIB crescer muito e a dívida não cresce. Né? Então, como o PIB cresce e a dívida não cresce, você desalavanca, né? Um país. Né? Desalavanca o mundo inteiro. O mundo enriquece para a mesma demografia, para a mesma dívida, fica mais rico. A capacidade de arrecadar impostos aumenta, etc. Eu acho que essa segunda parte a gente não sabe responder. Você vai ver estimativas de que o PIB americano vai ser 20 pontos acima daqui a 15 anos por causa dessa tecnologia. E você tem gente muito boa dizendo que essa tecnologia vai trazer ganhos mínimos de produtividade, vai trazer muito investimento, porque as empresas têm que participar dessa corrida atrás dessa tecnologia, mas os ganhos de produtividade efetivamente para a economia serão pequenos, porque a aplicação dessa tecnologia ainda não é tão óbvia quanto a tecnologia anterior. Pode ser uma questão de tempo, né? A tecnologia é muito recente, a gente ainda não viu os efeitos todos, mas eu acho que, por enquanto, a única certeza que a gente tem é do efeito sobre demanda agregada, e esse efeito sobre demanda agregada gera simplesmente gerar um crescimento maior. E esse é parte do desafio do Fed, porque a gente está vivendo uma desaceleração da atividade econômica que é modesto, dado o nível de juros. O Fed tem que optar por começar a cortar taxa, porque a taxa está muito alta, no momento em que a atividade está forte até por esses efeitos. Então, como sempre, a situação é muito diferente do passado. Olhar o passado ajuda um pouco, mas não resolve. A gente vai ter que fazer a previsão para a situação atual, analisando a situação atual. O que nos parece, em última instância, é que o juro vai cair. Você tem elementos nos Estados Unidos para acreditar que a taxa está muito restritiva e não há necessidade de ter tanta taxa. Acho que esse seria o ponto final. Padre, acho que legal. Você trouxe aqui um panorama em relação à renda fixa, a oportunidades no Brasil, oportunidades lá fora. A tua opinião sobre renda variável no final do dia, mercado brasileiro, que de fato tem empresas aí, como empresa de shopping, que está vendendo shoppings para fundos que estão captando e recomprando a ação porque está barato. Então tem oportunidade hoje no mercado. Tem famílias controladoras recomprando, você tem conglomerados, grandes grupos empresariais aproveitando para aumentar a participação das empresas que já controlam. Os sinais de quem entende dos negócios é muito bom. Os sinais de quem entende menos dos negócios, que é o investidor, é ruim.
E nesse caso, isso acho de um que fluxo, né? É. Acho que envolve aqueles 2 pontos que a gente trouxe também de custo de oportunidade e essa questão de... E a questão tributária. E a questão Sem dúvida tributária. nenhuma, que é uma concorrência um pouco desleal, né? Essa questão de ter veículos isentos e não ter veículos isentos. Acho que aqui, Pado, acho que você trouxe uma visão muito boa e opiniões até que a gente ainda não tinha trazido em relação à inteligência artificial, que é o tema em voga, né? O tema da moda. Para a gente fechar aqui, né, Isa, acho que a gente sempre traz uma pergunta de caráter um pouco pessoal, pode linkar com a parte profissional também, que é a questão de você trazer uma experiência sua de vida, profissional, pessoal, que você acha interessante compartilhar com quem está nos vendo e ouvindo. Eu queria que você trouxesse um case, enfim, uma experiência sua que você acha interessante compartilhar com quem está nos ouvindo, até para a gente fechar aqui esse papo que trouxe muitas ideias. Nesses mais de 20 anos de mercado deve ter ocorrido bastante montanha-russa. Eu acho que aí tem até um bom gancho. Aí como quem está nos ouvindo está interessado em investir, em última instância, né? Está montando carteira ou está investindo nos nossos fundos. Eu acho que o que a gente aprendeu nesse período, quem viveu, né, de 96 para cá, né, com a quantidade de crises que você viveu, a quantidade de coisas impensáveis, eu acho que você precisa sempre posicionar a sua carteira pensando em eventos extremos, né? A ideia de que eventos extremos são raros, acho que são raros, mas é como diz aquela frase, né? É raro, mas acontece muito. E aí eu lembro particularmente do 11 de setembro, que foi um evento muito marcante. Foi um evento durante o dia, né? Então, existe uma certa coisa de que durante o dia não acontece muita crise, as crises são no overnight, e o mercado no dia seguinte abre em crise. Mas esse foi um evento que aconteceu perto da hora do almoço, gerou uma descontinuidade imensa no mercado, pouquíssimo tempo para se ajustar a posições, os mercados foram para limite de alta. E depois você tem... na própria Covid, você tem alguns eventos com essa mesma característica, né, de eventos impensáveis que acabam acontecendo e levam a movimentos extremos de preço e movimentos que você não tem tempo de se ajustar. Esse fim de semana teve um evento que também acho que chama atenção, que é um evento quase, né? E acho que uma quase crise traz tanta informação quanto uma crise, né? Porque um tiro de raspão numa orelha, ele é quase uma crise imensa nos Estados Unidos, que não aconteceu por uma sorte que nos tirou desse rumo, mas poderia ter acontecido. Então, o investidor, o gestor de multimercado, a única maneira dele sobreviver 20 anos, 30 anos, a única chance, né, acho que aqui essa cultura de risco na BTG é muito forte, né, dado que a instituição tem 40 anos e passou por 20 crises imensas, não da instituição, mas crises de mercado, é que você tem que estar sempre posicionado e dimensionado pensando nesses eventos extremos, pensando no pior, né? Então, qualquer coisa que você faça que você qualquer posição que você faça ou carteira que você monte, que você não seja capaz de passar um evento extremo, você não deveria fazer em hipótese nenhuma, porque não vai dar tempo de ajustar. Não existe, quando eu perceber que vai, não, já foi. Acho que isso é uma lição importante que a gente costuma falar para quem tem esse interesse, né? Como que é a questão do dimensionamento de risco. E a outra coisa é que nada é permanente também do lado ruim. Então, assim, também quem viveu 2001, quem viveu a crise de 2008, ou quem viveu a pandemia, que é mais recente, sabe que, em geral, quando tudo parece perdido, não está e as coisas mudam, né? E aí, por isso é importante estar sempre com a cabeça aberta. Então, acho que a lição aí, para quem quer ficar muito tempo investindo, quem quer poupar muito tempo, nunca sai do jogo, né? E aí tem gente que faz um comentário que eu acho interessante, que às vezes é relacionado a isso, é que se você pegar, né, grande parte até o caso do Warren Buffett, por exemplo, que não é um gestor de fundo macro, mas é um gestor de fundo de ações, o fato dele ter permanecido investindo, rendendo muito por muitos anos, é tão importante quanto o fato dele não ter, em nenhum momento desses que eu narrei, ter saído do jogo, né? Então, acho que o que eu acho que fica aí desse período é ter uma visão sempre preocupada do que pode vir pela frente. Talvez não seja a melhor forma de você viver a vida, né? Porque você está sempre pensando no que pode acontecer de pior e posicionando seu portfólio para que nesse momento, no pior acontecendo, você não saia do jogo, mas como investidor, eu acho que é uma condição fundamental. É ficar ali balanceado, sabendo dos riscos, mas nunca estar fora do jogo, né? Exato. Balanceado, sabendo os riscos, com uma carteira que aguente qualquer coisa e que não te obrigue a tomar uma decisão
no momento em que você não tem condições de tomar decisão com clareza, que é o momento do prejuízo, né? Então, se você tiver uma posição que no prejuízo você seja chamado a tomar uma decisão muito importante, provavelmente você vai tomar uma má decisão. Sim. Ruim. Então, o investidor deveria, seja pessoa física, seja institucional, seja o gestor de multimercado, estar sempre bem dimensionado antes para que possa tomar as decisões corretas. Os prejuízos vêm, você ganha, você perde, é normal, ninguém só ganha, mas é importante você estar sempre numa condição de clareza mental para tomar as decisões corretas. Perfeito, Pádua. Obrigada novamente pela sua presença. A gente te chama mais vezes. Tá bom, obrigado. Também. Esse foi mais um BTG Asset Talks. Nos acompanhe nas principais redes sociais.